Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no Experts do Café. Eu, Ensei Neto, meu grande amigo e companheiro de jornada, o Gabriel Acamini. E hoje nós temos a satisfação de trazer um coffee lover que, além de tudo, tem um diário. Tudo bem, Michael? Pô, prazer aí, pessoal, ter tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece o seu tempo, ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Né? Acho que você tem muitas histórias boas para serem contadas. Com certeza. Michael, mas conta pra gente, né? Como que foi esse início aí de criar um diário, né? Do seu hobby aí com o café? Então, o nome Diário de um Coffee Lover é porque ele realmente ia servir como um diário pessoal mesmo. Eu estava entrando no mundo do café assim um pouco mais seriamente, aprendendo muito, numa época em que não tinha muita informação na internet. Então a gente coletava uma coisinha ali, outra aqui, e eu comprava café e mal sabia fazer algumas receitas com aquele café. Eu falei, eu preciso começar a anotar essas coisas em algum lugar. E tava no início essa história do Instagram aqui e tal, eu mesmo não dominava muito, mas descobri que eu podia fazer ele fechado. Então a ideia era para ser um diário pessoal fechado, e eu postava foto do café e colocava a receita que eu tinha feito naquele café, e se tinha dado bom para mim, e depois postava de novo. E depois de algumas postagens e já consumindo café especial, já vinha consumindo há um tempo, né? Os amigos mais próximos começaram a falar, deixa eu participar porque eu quero aquela receita lá do café. Abre esse Instagram Abre aí. esse Instagram. E eu acabei abrindo, mas a ideia dele era para ser um diário fechado mesmo. A princípio surgiu dessa forma. Sim. E quando foi isso? Olha, o Instagram já tem aí uns 7 anos. Sei, por aí. O WhatsApp essa semana fez 5 anos de grupo do WhatsApp. Que legal. Mas desde pequeno, você já gostava de café? Já tem uma memória de infância? Ou foi mais adulto assim que você começou a querer se informar mais, pesquisar? Acho que todo brasileiro é meio cafezeiro, né? Sim. A gente já nasce tomando café. Eu sempre tomei café assim. Eu não tenho memória de quando eu comecei a tomar café. Então, eu acho que eu venho de uma família muito simples. Eu acho que minha mãe dava café pra gente desde sempre. Porque eu realmente não tenho aquela memória nossa, em tal época eu comecei a tomar café. Houve uma pausa na minha vida, né? Eu já até contei isso num programa. Não era para ter revelado, mas... Quando eu conheci a minha esposa, né? Na época, quando a gente iniciou o namoro, o café da minha sogra era um café bem diferente do da minha mãe, assim. E eu não gostava muito do café. E era início do namoro. E eu falei, como que eu faço, né? Então, eu dei uma pausa, porque eu falei, olha, eu não bebo café. Era a maneira que eu tinha para fugir dali. E essa pausa foi longa, porque eu voltei a tomar café quase 7 anos depois. Caramba. E fiquei um período de 7 anos sem beber café para sustentar a tese de não ter que beber o café da sua sogra. Mas você demorou porque você ficou enrolando. Então. Você enrolou 7 anos, é isso. Sua sogra aprendeu a fazer o café certo. Então, eu enrolei 5, né? Enrolei 5 anos. Aí nessa história a gente se mudou, casou e se mudou para São Paulo. Aí trabalhando em São Paulo e atendendo clientes, né? Porque eu trabalho na área de material elétrico. Um dia, num cliente, numa visita de um cliente, eu estava com o meu diretor de vendas também presente, era uma empresa muito grande, e o cliente ofereceu um cafezinho. Eu falei, eu vou de água porque eu não bebo café. E, quando a gente saiu da reunião, foi a primeira coisa que o meu diretor falou. Ele falou, como assim você não bebe café? Você não pode rejeitar o café de um cliente, você tem que aceitar. Eu falei, não, mas eu não bebo, não tomo café. Ele falou, o problema é seu, você vai passar a beber café porque você não pode recusar o café de um cliente. É péssimo, né? E isso foi muitos anos atrás, né? A gente tinha ainda uma escola antiga de vendas. E foi assim. Então, ali eu comecei a voltar a tomar café. Só que já imediatamente comecei a buscar a questão de qualidade, porque para mim já tinha passado muito tempo sem beber café. Então, fazer café para mim, tomar café era uma coisa meio difícil. Ainda mais expresso, porque não tinha tomado expresso ainda. O pessoal do comércio, nessas empresas grandes, era o expressinho. E para mim aquilo era uma coisa muito agressiva, aquele café expresso, né? Então, foi onde que eu comecei a
a buscar cafés melhores, o que é um café gourmet, o que é um café superior na época. E aí a gente foi melhorando e... Sim. Você tem alguma memória, assim, de algum café especial que quando você tomou, assim, nessa busca de informação, fala, caramba, esse aqui me despertou, assim, ou começou a ser meio que o seu escolhido, assim, para algumas ocasiões? Teve um café que foi muito legal, assim, porque eu já vinha há algum tempo tomando café gourmet, experimentando alguns especiais e já estava, assim, crescendo, aprendendo um pouco a questão sensorial. E só que é muito frustrante para a gente que está no início, o Coffee Love, você olha no pacotinho lá, nossa, tem sensorial de morango, e você não sente nada daquilo. E eu realmente estava naquela pegada, já sentia muita doçura do café, já não adoçava o café há muito tempo. Mas eu ganhei de uma amiga lá de Goiânia, ela foi para Goiânia e trouxe para mim um café lá do Reizão, que foi na época, Ateliê do Grão, e o café ele tinha o nome de torta de limão. E quando eu fiz o café, o resultado na xícara era realmente uma torta de limão. Era aquilo que eu estava sentindo. Não era só limão, não, era uma torta de limão. Ele estava exatamente como a descrição. E foi a primeira vez que eu tive assim, um contato com o sensorial mais destacado do café, que ele realmente entregou o que estava na embalagem. Caramba. Então foi uma coisa emocionante para mim. Marcou muito. E tinha sido o primeiro café que eu tinha ganhado de presente. Porque... Então foi legal. Essa amiga trouxe uma coisa diferente lá de Goiânia. Logo em seguida veio a frustração, porque eu entrei em contato com eles várias vezes. Falei, eu quero tomar mais desse café, manda para mim. Só que eles não faziam envios naquela época. Era só local. E eu cheguei a implorar para eles lá na época. Eu falei, cara, a gente não tem essa logística de enviar café e tal. Então eu só conseguia provar quando a minha amiga viajava para Goiânia e trazia lá. Aí já fazia encomenda lá. E realmente, os cafés, para mim, marcou muito esse momento ali. Foi dali que... Aí é onde que eu comecei a buscar mais essa questão da qualidade do café. Que eu vi, peraí, tem realmente uma qualidade aí pela frente para a gente desbravar aqui, né? Mas você sabe que ele colocando tem um ponto que é muito interessante, sabe, Gabriel? Nós estamos passando ainda, eu diria, não terminou, né? Essa mudança de patamar, olha, o café especial agora está na moda, etc. Então, tem muita gente que, para poder valorizar o que ele está vendendo, cria uma lista telefônica em termos do que é o descritivo sensorial, que já aconteceu nos vinhos. Os vinhos hoje já não tem mais isso. Que aconteceu também com a cerveja, o pessoal da cerveja também já está controlando mais. Então, porque ao invés de trazer assim trazer mais gente para próximo do café, por exemplo, afastava porque cria essa frustração. Uhum. Não é porque a pessoa Exatamente. não sinta, porque muitas vezes não existe. É. Entende? Então, e aí a pessoa começa a se questionar, nossa, eu sou um cara azarado que não consigo sentir nada. E na verdade, quando você tem um café legal e que tem uma descrição muito objetiva como essa que ele comentou lá do Reizão, é muito mais fácil para as pessoas perceberem e isso é que ajuda a crescer o movimento. Né? Sim, porque traz essa emoção. Uma pessoa que já gosta de café, você tem esse contato, e você tem esse resultado na xícara, é legal. Só que o oposto é frustrante. Putz, é muito. O cara fala, exatamente, não tô entendendo nada. Era para eu estar sentindo esse morango aqui. Tem sensoriais que realmente o pessoal coloca um monte lá e eram para ser sensoriais fortes. Aí você não sente nada, você se sente realmente meio fracassado ali. Fala, Mas realmente. Mas tá evoluindo mesmo. Sim. A gente vê que o pessoal tá se limitando ali a colocar menos sensoriais e os que estão mais destacados. Mas até hoje eu recebo muito café hoje para provar. E uma grande maioria ali você prova, você vê que não está batendo muito ali com aquele sensorial. Poxa, que legal. Ô, Maico, depois do café, acho que você deve ter, né? Eu vejo muito na sua página, tal, diversos equipamentos, né? Teve algum assim que era sonho de consumo, que você, poxa, né? Ou quais foram os primeiros que você adquiriu, né? Fala, poxa, agora tô com esse café, agora eu vou querer fazer tal método. Teve uma evolução, né? Poxa, agora você tem, né? Até no episódio do Léo Pasquale, né? Comentou da sua Rocket e tal.
Conta um pouquinho essa sua trajetória aí de equipamentos. Olha, para o Coffee Lover mesmo, eu acho que todo equipamento é um sonho, né? Nós somos insaciáveis, assim. Eu vejo que o Coffee Lover, ele sempre quer mais, né? A grande maioria não tem nem onde enfiar mais equipamentos. Sim. Mas sempre tem aqueles que são mais queridinhos, né? Meu primeiro kit, assim, de equipamento foi um Mahari V60. Naquela época, ainda hoje, é muito pregado. Você entrou no café especial, você precisa do Mahari, né? Então, era o que eu tinha ouvido, então vamos atrás de uma Mahari. Eu comprei aquele kit básico mesmo, que era uma V60, uma jarrinha, e comprei uma balancinha e iniciei lá a minha jornada no café. Mas a Rocket, nossa, a Rocket era um sonho. Quando o Léo falou que ia trazer a Rocket, eu já empolguei. Falei, não fala essas coisas com antecedência demais, porque se ia trazer ainda ia demorar alguns meses de importação e tal, e a ansiedade já estava lá em cima, né? Sim. Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade, né, de ter as coisas, né? Então, pessoas como o Léo, por exemplo, que faz o trabalho de estar trazendo as coisas de fora para trazer essa coisa mais acessível para a gente, pô, isso é incrível. Porque a gente só fica namorando o Instagram do povo lá de fora com esse monte de equipamento legal e não tem, é difícil ter. Hoje a gente tem aí, está aumentando muito, está chegando muita coisa até o final do ano também aí de várias empresas, estão trazendo muitas novidades. Isso é legal demais, porque o Coffee Lover, ele além de ser acumulador mesmo, no geral eu estimulo o pessoal a girar as coisas. Porque o Coffee Lover, ele quer testar. Sim. Entendeu? Então gira, tipo, você tem um equipamento, você já usou, você já, né, aproveitou daquilo. Ele saciou a vontade. Já se saciou. Isso não é uma coisa que você... Porque tem aqueles equipamentos que a gente se apega mais, né? Tipo, esse daqui eu gostei mais, eu gosto de fazer, beleza. Agora tem outros não, que você já explorou, vai ficar jogado. Cara, vende esse, dá de presente. Eu sou um cara que eu saio dando as coisas direto, assim, para os outros. E adquire outro. Eu acho que o Coffee Lover é muito isso, ele quer testar, né? Então é bacana. Tá chegando muita coisa nova aí até o final do ano. Eu já estou sabendo aí de umas empresas que a gente vai ter muita novidade. Pra gente é top demais isso, né? Sim, sim. Fazendo um parênteses, a sua trajetória antes disso foi com a cafeteria. Como é que surgiu a história de ter uma cafeteria? Então, o grupo diário de um Coffee Lover, ele é um pouquinho anterior à cafeteria e a gente tinha só um Instagram, a princípio. Era uma coisa bem simples e tal. E no Instagram a gente começou a ver essa necessidade das pessoas do conhecimento mesmo, do básico. Porque o meu Instagram é Coffee Lover. A gente fala para pessoas que estão chegando, entendeu? Eu nunca tive pretensão de jogar coisas muito complicadas ali. Então, a gente viu que a sede era muito grande. Por quê? Não tinha muita coisa na internet disponível. Aí, a gente decidiu fazer o grupo do WhatsApp. Justamente porque dava muito trabalho no Instagram. Eu chegava em casa no final do dia de trabalho, tipo, tinha 50 pessoas me perguntando a mesma coisa que era relativa a uma postagem que eu fiz. Falei, eu respondia 50 mesmas perguntas ali. Falei, o WhatsApp eu acho que vai facilitar, porque, além de tudo, a ideia do WhatsApp não era monopolizar em mim isso daí. Eu nunca fui mestre Coffee Lover no WhatsApp. Não. Somos um grupo ao qual trocamos experiências, ideias. Ali não tem maior nem menor. Isso sempre foi muito gostoso, porque a galera tinha dúvida. E nesse grupo, nos primeiros meses do grupo, a gente começou na história de, poxa, se tivesse um local assim, poxa, se fosse dessa forma. E eu já vinha com um plano de negócios da cafeteria há uns 3 anos, sendo construído com calma, esperando o momento certo para abrir. E no grupo, eu acho que deu aquela vontade. Não era para ter aberto naquele ano, ia ser um ano à frente ainda. Mas aí o grupo já instigando, a gente decidiu abrir a cafeteria voltada a um espaço voltado para o Coffee Lover. Tanto que a gente era um pouco diferente lá, era uma coisa mais voltada mesmo para a galera, para o Coffee Lover. Então a gente abriu por conta disso. Então surgiu, na verdade, dentro do grupo a ideia mesmo de botar em prática o plano de negócio lá da cafeteria. Devia ter muitos pontos, né, de encontro lá, de essa troca de conhecimento que era do online, das pessoas muitas vezes se corresponder e se conhecer às vezes lá na cafeteria, né? Sim, a inauguração dela foi isso. A gente
A gente abriu ela assim, a gente não tinha muita grana para abrir cafeteria, né? Então, tipo, fazer uma inauguração era fora de cogitação, não dá pra fazer uma festa. Então, a gente fez uma festa com eles. Pegou o pessoal do grupo, falou, ó, a gente consegue botar 120 pessoas lá dentro, no máximo. Era grande. E a gente vai fazer um grande encontrão de coffee lovers. E passar o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite. Essa foi a nossa inauguração. E veio gente do Brasil inteiro para a inauguração, que era o pessoal do grupo mesmo. Sim. E ali foi onde que a galera, a grande maioria se conheceu. Eu mesmo não conhecia quase ninguém. Era tudo online já há um tempo. Então, a inauguração foi o nosso primeiro encontro de coffee lovers. Foi bem legal. Não, e era muito interessante que era uma casa térrea, grande, espaçosa. E, assim, algumas vezes que eu fui, final de semana, era o pessoal lá conversando, ficava o dia inteiro. Ficava o dia inteiro. Era uma coisa assim, impressionante. O pessoal praticamente acampava lá para poder conversar e beber café. Então, esse tipo de espaço é muito legal, porque ele passa a ser acessível para muita gente, né? Eu, inclusive, teve algumas vezes que eu fui, realmente tinha gente lá do Nordeste, gente de Brasília, que estava passando, falando, não, eu vim aqui só para conhecer, etc. Então, é o tipo de coisa que eu acho que é muito importante para o mercado e ainda faz falta. Nós não temos isso novamente, né? Está faltando. Não, muito legal. Então, quando a gente começou o projeto da cafeteria, eu trabalho nessa parte de material elétrico, com vendas, e algumas das empresas eu atendo o Brasil inteiro. Então, eu aproveitava para conhecer mesmo cafeterias no Brasil inteiro e tentar ali moldar o meu jeito, a minha cafeteria. Uma das coisas que eu percebi que era uma deficiência de mercado era justamente isso. Tipo, eu via muito, eu chegava a ver placas em cafeterias, tipo, proibido notebook, não temos Wi-Fi. Meu, café combina tanto com esse momento da pessoa sentar ali para fazer um trabalho ou relaxar, uma pessoa que quer. E essas cafeterias, elas realmente não tinham muito espaço a oferecer, então para elas era essencial que o cara consumisse e fosse embora. Então um cara ali, tipo, tem 10 mesinhas, ele vai ficar ocupando. Então uma das coisas que era prioridade no meu plano de negócio era um lugar que tivesse espaço para que a gente pudesse ir evoluindo ali dentro, porque é aquilo, a gente tinha uma grana muito pequena. Então, eu precisava era do espaço. A gente, aos poucos, vai colocando mesa, vai abrindo, até se tornar algo grande. E foi o que aconteceu, porque eu não queria me preocupar com o cara estar ali, sentado naquela mesa 3 horas e só pediu um café filtrado. Queria que ele ficasse à vontade. E a gente tinha isso lá, realmente. Era um ambiente em que as pessoas ficavam à vontade e isso não incomodava a gente. Nunca incomodou porque foi criado para isso. Esse era o propósito. Então era legal. Nossa. E os encontros lá era muito bacana. O próprio Ensei fez um evento muito legal lá na cafeteria também. Então depois a gente foi descobrindo que, por ser grande, a gente tinha essa possibilidade de fazer eventos. Encontros de coffee lovers aconteceram 3. Ia acontecer mais um, só que aí foi justamente na pandemia. Estava para março, em março a gente fechou. Então era muito gostoso esses encontros. E não tem um espaço realmente assim de cafeteria mesmo que você consiga colocar 120, 150 pessoas dentro. Então, era legal. Esse projeto aí realmente era gostoso. E os finais de semana é isso. Coffee Lovers se programava. Vinha gente de tudo quanto era canto para passar o dia inteiro lá. E ficavam. Ficava o dia inteiro. Era bem legal. Muito legal. Tem até amigos que tem alguns grupos assim de café, que é, sei lá, 10, 12 pessoas, né? Então, às vezes, esses grupos fazem na casa de tal pessoa, leva um equipamento, fala, hoje vou trazer tal café. Então, é legal ter o espaço físico mesmo, né? Que você falou, que já facilita, né? O encontro de mais gente, né? Isso é muito legal. Michael, uma curiosidade. Você comentou do café que foi sua mudança de visão do que era sabor, né, o sensorial. E em termos de utensílio, qual foi o utensílio que mais te marcou como virada para você falar assim, nossa, isso aqui realmente é uma coisa que eu quero aprender mais? Olha, os utensílios, assim, todos eles trazem muita coisa, né? Eu tenho até uma frase, né, que eu falo muito com o grupo. Não existe método bom ou método ruim. Existe método que eu não sei fazer direito. E ponto. Então, às vezes o cara fala, pô, esse método aqui não é legal. Não é legal, mas você já explorou direito.
Então, assim, eu sou um cara que eu gosto muito realmente de testar de tudo. Porém, eu tenho uma história um pouco mais, vamos dizer assim, romântica com sua patrocinadora. E eu não sei se você conhece direito a história, mas ela começou no seu evento. A Isabela Bocara, na época, era do marketing, se eu não me engano, da Melita. E não lembro quem me apresentou, não sei se foi o Túlio, que me apresentou a ela, e a gente estava no salão principal da cafeteria. E no salão principal, a gente tinha uma parede que tinha grafitado alguns métodos. E a Isa pegou e falou assim, poxa, meu sonho é um dia ver o Melita grafitado numa cafeteria especial. E eu sou um cara assim, eu sou meio apaixonado com as coisas, sabe? Na hora que ela falou aquilo, eu falei, meu, por que eu não tenho um Melita aqui, né? Aí veio uma segunda pergunta, por que eu nunca fiz um Melita? Porque eu nunca tinha feito, eu nunca tinha usado Melita. Porque lembra, eu fiquei muito tempo sem fazer café. Sim. E nesse período, quando eu voltei a experimentar café, eu fui já para as super automáticas, era o café expresso. Depois eu entrei para rário. Ah, café especial é rário. E vieram Aeropress, Calita e vários outros métodos. E eu nunca tinha feito um Melita na vida. Quem fazia café em casa era minha mãe. Aí eu engoli aquilo seco, saí no dia seguinte, fui no mercado comprar um Melita. Eu falei, não é possível isso. E fiz o Melita. Realmente a primeira extração não ficou boa, porque eu estava acostumado com a rário. Aí na segunda extração, nossa, já gerou assim um baita resultado da hora. Porque ele me trouxe características tão diferentes do que eu estava acostumado com a rário, que era justamente corpo, doçura, que a rádio vai te trazer uma extração um pouco diferente. Então eu falei, caramba, meu, que legal isso daqui. Aí que veio a parte bacana. Aí eu cheguei pro grupo dos Coffee Lovers, falei, pessoal, a gente vai lançar o desafio Melita aqui. Porque, olha, comprei um Melita e eu estou utilizando com café aqui em casa e está dando muito bom mesmo. Então o desafio consiste no seguinte, quem não tem, porque eu não tinha o Melita em casa, compra, porque é baratinho demais, custa R$6 no mercado, hoje deve estar uns 10 no máximo, um porta-filtro. Compra, pega o café que você já gostou, que você já deu bom aí, você vai ter que experimentar uma receita no Melita, posta no Instagram e me marca, pra gente fazer. E foi tão legal essa dinâmica que a galera abraçou a dinâmica. E tinham baristas no grupo que, tipo, tinha aquela visão de, o rário, o Calita que é bom, Melita é para café tradicional. E começaram a se surpreender. Por quê? Porque gera uma bebida muito diferente, uma bebida, sabe? E aquilo virou uma febre no grupo, todo mundo fazendo, e teve gente que passou a gostar do Melita e não tomava, não usava. E é um método super simples, tipo... Acessível, barato, né? Acessível. Então, isso para mim marcou muito a minha história em relação a métodos, porque... É aquilo, aí é onde surgiu a frase. Não existe método ruim ou método bom, porque as pessoas falavam, isso aqui não é bom. Mas não é bom por quê? Porque é barato? Não é bom por quê? Porque é comum para a gente, tá? Na casa de todo mundo, tem que ser um método diferente? Não. Então, vamos testar, vamos ver. E dá bom, fica bom realmente. Aí foi onde que a gente começou a descobrir os brinquedos da Melita também, e viu que tinha outros métodos que ela estava trazendo, né? O de 2 furos, que aí virou um dos meus queridinhos, eu uso todo dia aquilo lá, todo dia. Então, e a galera também, no grupo virou uma febre. Hoje, eu acredito que não tenha ninguém no grupo ali que não tenha um método Melita em casa por conta dessa brincadeira aí do desafio Melita. Então, marcou muito o nosso grupo, essa história, essa brincadeira. E não serviu apenas para o Melita, serviu para todos os métodos, porque tem gente que compra o método, não extrai direito nele e joga o método. Fala, pô, não gostei daquele método ali, mas espera aí, você fez direito? Em seguida a gente fez essa mesma brincadeira com a French Press, porque a French Press é padrão, você chega para uma pessoa, qual a receita para a French Press? Moagem grossa. Só que lá fora, o café ele tem uma torra muito mais desenvolvida, normalmente, do que aqui. Faz sentido você usar moagem grossa para alguns métodos. Aqui no Brasil, a gente tem uma predominância de torra média, torra clara. Então, a moagem grossa não gera uma extração gostosa. Não vai ter uma extração bem feita. E tem uma galera que não gosta de French Press porque usa moagem grossa. A gente falou,
olha o tamanho dessa peneira. Uma moagem mais fina não vai fazer tanta diferença de fine, né? Tipo, o residual na xícara é característica do método. Então, assim, ele vai acontecer de qualquer forma. Então, que tal a gente fazer agora o desafio da prensa francesa? Vamos todo mundo tentar afinar essa moagem aí para a gente ver? Mesma história. Uma galera que odiava a prensa francesa começou a gostar do método, porque, na verdade, estava fazendo errado. Tipo, não adaptou a nossa realidade aqui de uma receita que o pessoal usa moagem grossa. E é padrão. Todo mundo fala de prensa francesa e moagem grossa. Mas porque ela traz uma história lá de fora com um café diferente, né? Então... Poxa, que legal. E tem algum método que é aquele intocável, assim, que é sua obra de arte, assim, que ninguém rela, que só você que faz? Olha, eu sou meio desencanado. A minha esposa é meio desastrada, às vezes, com as coisas. Nessa semana eu acabei de ter uma perda lá em casa, porque ela literalmente jogou um vidro de álcool em cima da minha calita de vidro e não tinha como ela sobreviver, porque ela deixou mesmo cair o vidro de álcool em cima. Então, assim... mas eu não sou aquele cara que ficou, isso aqui não pode mexer, não. Ao contrário. Eu incentivo não só ela, meu filho de... Agora ele está com 5 anos, né? Ele toma café desde os 6 meses, né? A pediatra que não ouça esse podcast. Não tem nenhum pediatra ouvindo. Desde os 6 meses. E assim, ele é fissurado por café. Ele é o primeiro lá em casa a falar, pai, você não vai fazer um cafezinho? Tipo, que tá demorando demais. Já sente falta. Ele é. E... com ele mesmo, às vezes eu pego, a gente faz junto alguma coisa, ele me ajuda. Obviamente eu não deixo ele ficar brincando com água fervendo, né? Não dá. Mas até ele eu deixo. Uma certa moderação, né? Sim. Não vou botar métodos muito delicados na mão dele. Mas eu sou meio que desencanado, assim. Mas tem os preferidos, né? Tem aqueles que você cuida um pouquinho mais. Calita agora eu vou deixar longe da minha esposa. Se você perguntar para mim algum método que eu acho mais bacana, eu sou fissurado naquele globinho, sabe? Aqueles que é de vidro e tal. Você já teve algum daqueles? Eu tenho, cara. Olha, ele tá lá na prateleira, acumulando uma poeira. Eu confesso que cuidado, ele né, tá cara? dentro daquela Porque, estatística lá do método complexo aí. complexo que eu não sei fazer muito bem. Cara, eu não acertei. O globinho eu ainda não acertei aquela receita assim de falar, nossa, que extração legal. Mas eu confesso que foi dentro daquela linha que a gente estava falando agora, que tipo, não foi uma coisa que eu explorei muito, justamente porque ele realmente ele é chato de lavar, ele é delicado. Tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado, mas tá lá enfeitando, tá bonitão. Não, lá. é lindo demais, cara. Não, e mesmo assim, o aquecimento dele, você tem que respeitar alguns detalhes. Senão você não consegue ter um resultado legal. Mas o que é interessante no que o Michael está colocando é justamente o fato de que, quando ele afirma não existe método ruim, mas é você que ainda não aprendeu a explorar, ele é legal porque ele veio sem amarras. Exato. Normalmente, o que você encontra são as pessoas que sempre conviveram com o Melita, mas só que muitas vezes é porque em casa o pessoal fazia um café ou forte demais ou comprava um café mais em conta, né? E com isso a memória acaba ficando distorcida. Então é menos assim o método e talvez o que estava sendo feito com ele, né? Então essa colocação do Michael é legal porque acho que fica para todo mundo. Olha, gente, teste, sabe? Testar é importante. Testar é bom. Com certeza. A gente... Quando nós iniciamos o grupo do WhatsApp, era justamente para a gente trocar essas experiências e a gente já iniciou ele com uma frase. É uma frase um pouco mais antiga que isso, mas eu tirei ela do jogo de videogame Assassin's Creed. Que eles têm uma frase que é do jogo, que é nada é verdade, tudo é permitido. E isso para o jogo. E eu puxei essa frase para o nosso contexto do grupo. Então eu botei lá a frase do nosso grupo. O lema do grupo é nada é verdade, tudo é permitido no café especial. Porque a gente chega como coffee lover, sedento, né, de você aprender toda essa complexidade do café, e a gente ouve muita besteira. É muita gente falando besteira, muita gente botando regras que na verdade não deveriam ser regras.
Então, no grupo a gente já entrou com essa frase e ela é quase uma regra do grupo mesmo. Porque uma das coisas que abafavam muito a questão do conhecimento do Coffee Lover era justamente isso. O cara chegava e falava assim, poxa, mas e um Melita? Ah, não, Melita não serve, tem que ser uma V60. Mas nada é verdade, tudo é permitido. Então, no nosso grupo, a gente nunca se permitiu bloquear nada nem pensamento de ninguém. Isso já era para tudo, já era desde sempre. O Melita não era uma coisa que surgia muito lá antes, justamente por isso, porque ele já vinha com essa característica, então não era usado. Então era uma coisa que a gente nem sequer, não era tema, porque para o cara do café especial não era uma coisa usada. Um cara tem uma memória de um café que normalmente era de baixa qualidade, usado nele, feito de uma forma não muito técnica, então o resultado também não poderia ser muito bom. Então, isso permitiu com que o grupo evoluísse demais, assim. As pessoas ali dentro, elas não podem reclamar que elas não têm boas experiências ali, porque a gente experimenta de tudo ali, entendeu? E tem certas coisas que em algum momento talvez não vai se aplicar, não está dando bom isso daqui, mas tenta dessa forma, experimenta isso. Então é bem bacana, assim, essa brincadeira no grupo do WhatsApp se tornou algo assim, sabe, bem suave, bem leve. Porque... E quebrar alguns paradigmas, né? De quebrar, exatamente. Aí a galera fica sem medo de falar besteira às vezes, porque você deixa de interagir e deixa de aprender muito num grupo quando você tem medo de estar falando besteira. A pessoa já fica travada, aí se eu colocar aqui, vou me detonar, né? Mas como a regra ali, nada é verdade, tudo é permitido, fica não fácil, tem besteira. Sim. Porque às vezes o que é besteira para você, para mim não é. Entendeu? Ou aquilo que poderia ser besteira para mim, para você é legal e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a gente entende isso, sabe? Então, isso permitiu que a gente aprendesse muito. Eu aprendi mais nesse grupo, nesses 5 anos, do que em qualquer curso assim que eu fiz, porque é um misto de experiências, sabe? Boas e ruins. Tem certas coisas que chegam ali, experimenta fazer isso. E eu boto tudo na bancada. Eu vejo, legal, vou testar. Testei, deu certo para mim. Então, beleza, vi que aquilo dali não era legal, mas eu deixo. Porque pro cara tá sendo legal. Então... e até porque para você poder afirmar se fica bom ou não, você tem que experimentar. Tem que experimentar. Sem experimentar é impossível. Né? E isso aí é legal porque, só para a gente finalizar esse conceito, é que muitas vezes as pessoas elas confundem aquilo que é o efeito, né? Então elas se baseiam no efeito e não entendem que a causa era uma outra coisa, que é o caso a minha memória ruim do café da minha tia. Era melado e o café amargo, mas não é porque o método era ruim, mas era porque a matéria-prima, o jeito de fazer. Então, acho que essa proposição do grupo do Michael, né, dos Coffee Lovers, de experimentar sempre, é muito legal. Que bacana. E falando em experimentar, isso aí, vamos experimentar um café aqui? Pois é, né? Hora do nosso café. Bora. Hora do café. Vamos beber agora regiões brasileiras. E esse aqui é o sul de Minas. Que bacana. Então, um café que tem tá bem redondinho, bem equilibrado, fácil de beber. Vem da região onde fica Varginha e também Três Pontas. Então, eu diria que é um café ótimo para a gente continuar agora. Bacana. Viva. Faz bem, né? Bom, muito bacana. Depois do almoço. Mas, Michael, dentro de tudo que você vem fazendo, eu creio que talvez o trabalho mais importante é esse de compras coletivas. Comenta um pouquinho aí como começou, quando surgiu isso e o que é que vocês já estão trabalhando em termos de produtos para o pessoal que faz parte dos grupos. Então, a compra coletiva ela começou numa brincadeira. Muita coisa no grupo ela começa de forma despretensiosa, mas como é muita gente... Aí você fala, poxa, dá para explorar isso daí para transformar isso em algo legal. A compra coletiva não foi diferente. A gente
quando criamos o grupo do WhatsApp, era isso, era para trocar experiências e aprender, né? E uma das nossas dificuldades era que tem gente do Brasil inteiro. E como que você fala sobre receita se tem, cara, tantas coisas em volta dessa receita que podem mudar, né? A gente não precisa nem entrar muito, por exemplo, em água. Só a diferença de água que a gente tem no Brasil, né? E as pessoas não estão usando a mesma água. Então, assim, é meio que inútil eu falar para o cara, ó, usa a receita desse jeito esperando que vá sair o mesmo café. Até porque ele não estava bebendo o mesmo café. Então, daí surgiu a ideia. Pessoal, vamos juntar para a gente começar a comprar o mesmo café, para a gente tentar falar a mesma linguagem no grupo. Porque pelo menos a gente vai, compra, o café de todo mundo chega e a gente começa a discutir sobre aquele café. Falar sobre sensorial, falar sobre os gostos mesmo do café, receitas, em cima de um café específico ao longo de um mês. No mês seguinte a gente faz de novo. E entrou de forma despretensiosa. Tanto que na primeira compra coletiva a gente nem teve grandes descontos, não, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Mas na primeira já explodiu um volume. E eu lembro que o fornecedor chegou para mim e falou assim, olha, eu faço até um descontinho para vocês, mas tem que dar mais de 5 quilos. Eu falei, beleza, eu acho que 5 quilos deve chegar, né? Eu acho que já na primeira bateu, acho que uns 100 quilos de café. Já na primeira, já foi muito. Nossa. Assim. Muita gente comprou, que foi na época com o pessoal do Sensory, foi com o Thiago Sabino, com o Hugo Silva. Eles estavam abrindo também a Sensory naquela época. E foi muito legal. Então, a gente viu que essa experiência de discutir sobre aquele café, falar uma linguagem mais parecida, porque continua ainda tendo muitas variáveis, né? Porque a água, por exemplo, é um dos impedimentos, mas a coisa ficou mais estreita, ficou mais próxima. E a galera gostou muito disso. Aí, como eu sou comercial, aquilo acendeu uma luzinha. Irmão, peraí. Se a gente está comprando volume, os caras têm que fazer uma condição especial para a gente. Então, a compra coletiva ela se tornou em algo que a ideia era trazer um desconto para o coffee lover mesmo. Então, olha, você está tendo a vantagem de ter um café com preço de atacado, porque o nosso volume era de atacado. E para o fornecedor, você está tendo visibilidade. Você está trazendo o seu café para uma galera que não vai simplesmente comprar o seu café, eles vão discutir sobre o seu café, eles vão falar do seu café. Então, espero que seja bom o seu café, porque a gente vai discutir sobre ele. Então, é legal para o fornecedor isso daí, entendeu? Porque são cafés que depois, que a ideia da compra coletiva é não ficar repetindo o fornecedor. Os fornecedores têm até que se desapegarem, porque o cara, né, tem aquele resultado e quer logo falar que mês que eu vou participar de novo, né? Sim. Mas assim, quando faz um sucesso muito grande, a gente até repete pelo grupo. Mas a ideia não é repetir, a ideia é trazer novidades. Então ela surgiu com essa brincadeira. Eu fiquei aí uns 3 anos fazendo essa compra coletiva aí, inclusive sem comissionar, sem ganhar nada. Inclusive eu pagava o meu. Eu chegava, o cara, eu comprava a amostra no início, falava, manda a amostra, quanto fica? Fica tanto. Eu pagava para gerar isso, mas, cara, os resultados foram muito grandes. Aí a gente, na pandemia, como a cafeteria a gente fechou mesmo na pandemia, e já estava aquela coisa toda, né, de fechamento, de custos e tudo, e isso já tomava um tempo muito grande. Aí sim eu comecei chamei o grupo, a princípio, falei com o pessoal, gente, preciso comissionar isso daqui porque tipo, me toma muito tempo, e eu estou num outro momento da minha vida, vocês topam? Porque começou com eles. Então, eu acho que transparência. Era um grupo até então. Só que não fazia sentido eu pegar um café que custaria 20 para eles e fazer o que eu fazia na cafeteria. Porque é uma coisa meio básica. Tipo, se eu compro um café a 20 para vender na cafeteria, eu vou vender ele a 35, 40. É o que o pessoal faz. E o Coffee Lover não. O café era 20, ele pagava 20. Então, poxa, não faz sentido eu passar a vender para ele por 35 porque não era compra coletiva. Então, se tornou uma coisa muito pequenininha a comissão. Então, tipo, de 20, saía às vezes 22, 23 para o pessoal, não afetava. O fornecedor continuava sendo ótimo, porque ele não tirava do dele. E aí foi onde que eu precisei, poxa, para eu conseguir fazer com que isso servisse para alguma coisa pelo tempo que eu já tenho, a gente precisa aumentar os grupos. Aí foi onde que a gente saiu aumentando e abrindo para mais gente. Porque até então era um grupo, era só o nosso grupo, que a gente ficava batendo papo sobre café. E para que aquilo gerasse um volume e fosse bom para todo mundo, porque a gente poderia negociar melhores preços e tudo mais, aí foi onde que eu fui abrindo novos grupos e hoje são 10 grupos do WhatsApp, são 3.000 pessoas
Aí os volumes foram para um patamar bastante grande. Aí com isso a gente consegue negociar bons preços. Eu não brigo com o preço do fornecedor, a gente negocia preço de atacado. Porque não é ideal também, se a compra coletiva ela nasceu para ser legal para o Coffee Lover e para o fornecedor, eu não vou ficar ali porque eu tenho um volume grande e falar para o cara, não, queima sua margem aí, porque não, eu não faço isso. Mas o cara me passa o portfólio de atacado dele. Se não está dentro daquilo que a gente compra, também eu não compro. Eu não coloco. Mas também não fico chorando para o cara lá baixar a margem dele e tal. A gente tem o nosso jeitão de fazer, a gente tem um preço que a gente acha que é legal para o grupo. Se o portfólio do fornecedor estiver dentro daquilo que a gente está acostumado, a gente coloca. Se a qualidade estiver dentro daquilo que a gente está acostumado, a gente coloca. A nossa aferição de qualidade de compra coletiva é diferente de comprar café verde. A gente prova o café para ver que é o perfil do grupo, que é um perfil, sabe, bem no meio mesmo. Então, a gente de torra, a gente já sabe o que a gente quer. De qualidade, a gente quer de tudo. Então, eu tenho até incentivado alguns fornecedores. Quer colocar um café gourmet de boa qualidade? Coloca também. Por quê? Tem gente que compra para dar de presente, tem gente que compra para tomar. Porque no grupo de Coffee Love a gente tem todo tipo de gente. É muita gente. E a gente ali respeita o momento de cada um. Entendeu? Sempre respeitou. Então, se você ainda está no seu momento de tomar o café gourmet por N motivo, seja financeiro, seja sensorial, entendeu? Eu conheço gente que disputa campeonato, mas na hora de tomar um café, gosta de um café com uma torra mais evoluída. Eu não entendi isso no início. Mas, como é que você gosta desse café? Café tá com uma torra muito forte. É o café que eu gosto. Caramelão mesmo, aquele pegando já. É o gosto da pessoa. Então, a gente ali tem de tudo um pouco. E a gente respeita muito isso. Então, eu tenho até incentivado os fornecedores. Coloca um café gourmet. A gente comunica isso para as pessoas. Esse aqui é gourmet, mas vai ter um preço diferente do especial também. Entendeu? Porque o café especial é uma mercadoria cara, né? E a gente tem... A compra coletiva ela precisa concentrar o maior número do portfólio dela ali no mediano, que é um café ok, com preço bom. Mas o cara pode ter um microlote lá dele, que é o café sensacional, desde que não seja só isso. Porque eu tenho que tentar atender o maior número, todo mundo, o maior número de pessoas. Então, ela tem que possibilitar o cara que, realmente naquele momento está difícil para ele comprar um café, ele sabe que na compra coletiva ele vai ter café mais barato, mesmo sendo especial. Entendi. Michael, 3.000 pessoas. Então, você tem gente do Brasil todo. Do Brasil todo. Sem exceção. E como é que fica essa questão de logística? Porque é feito aonde? É centralizado em São Paulo. Você está aqui. Não, isso aí quem faz toda a logística é sempre o fornecedor. O que eu faço eu organizo a compra, né? Então eu vou juntar essa galera num grupo específico para ele. Então vai ser a compra coletiva esse mês do fulano. Então vai ter um grupo para aquilo, vai entrar nesse grupo as pessoas que estão interessadas no portfólio dele. A gente vai discutir uns 2, 3 dias com o grupo aberto ali para tirar dúvidas sobre aquele café. O pessoal gosta de perguntar, por exemplo, se serve para expresso, se não serve para expresso. Tirou as dúvidas, a gente fecha o grupo para que a gente mantenha, porque é muita informação, para que a gente mantenha a organização da compra. Aí a gente parte para um formulário do Google que a pessoa preenche. A gente ainda não tem nosso site, já era para ter ficado pronto, acredito que em breve, mas é a princípio feito no formulário. O pessoal preenche seus dados, preenche os cafés que quer. Eu filtro depois disso e mando para o fornecedor. A partir dali, a logística é toda feita da maneira que ele já trabalha, do jeitão dele. Eu procuro não interferir. O que eu faço antes de colocar o cara na compra coletiva é passar um cronograma do que a compra deveria ter de tempo. Então, olha, no dia tal ela vai abrir para o grupo, a gente vai ficar 2, 3 dias com o grupo aberto. No dia 3, por exemplo, a gente vai lançar já o formulário. No dia 5, você vai calcular o frete para mandar para o grupo, fazer o pagamento. Os pagamentos são sempre para o fornecedor. Nunca recebo nada. A gente sempre, inclusive... Por que a gente abre um grupo específico da compra todos os meses? Porque todas as informações daquela compra é passada só no grupo. Porque hoje, por conta de fraude, eu tenho muito medo das pessoas começarem a serem abordadas. Isso aqui é a compra coletiva do mês, deposito. Não tem isso. Tá aqui, oficialmente o Pix do fornecedor desse mês. Você vai depositar na conta do fornecedor, vai diretamente para ele. Então é uma coisa mais segura, uma coisa mais bacana.
principalmente para o fornecedor. Sim. Entendeu? Então, ele faz depois de receber de todo mundo, aí ele entra no processo de torra e envio dos cafés. Então, os cafés são sempre frescos para a compra coletiva, é torrado para a compra e ele faz o envio dele lá. Não é um processo rápido. A gente deixa isso sempre muito claro para os coffee lovers, apesar de alguns não entenderem, a gente deixa muito claro. É um processo que vai te trazer uma experiência bacana, porque eu estou garimpando cafés diferentes todos os meses, fornecedores diferentes. Então, você não tem o trabalho de ficar, poxa, que café que eu vou provar? Então, ele já tem isso. Segundo, ele vai ter preço. A compra coletiva, ela sempre vai ter a característica do preço de atacado. Mas ele não tem um prazo curto. Ele vai demorar a receber o café dele, porque do dia que ele entrou no grupo para participar até o dia que ele recebe, demora uns 20 dias. Entendi. É um processo lento, mas que se ele se programar todos os meses, ele vai sempre saber que vai estar chegando o café, daqui a pouco vai abrir outra compra, mas aquela compra que abriu só vai chegar 20 dias depois. Porque não é que o fornecedor demora 20 dias, é que a gente mesmo no processo, por ser muita gente, a compra recorde deu 450 pessoas comprando. Quer dizer, são 450 pedidos que caem no colo do fornecedor na mesma hora. Então, é uma logística delicada, complicada, é muita gente. Eu faço a minha parte de tentar ajudar. Mas a distância fica sempre a critério do fornecedor trabalhar da forma dele. Né? Até porque, às vezes, a gente tenta ajudar, a gente atrapalha. Eu vou falar, não, faz desse jeito, e não é o jeito do cara, aí que naquele volume vai dar ruim. Faz do seu jeito, entendeu? Não me meto com torra também. O café está dentro do nosso perfil? Maravilha, eu coloco. Não está dentro do nosso perfil, eu não vou ser o cara que vou virar para ele e falar, você deveria fazer. Esse é o jeito do fornecedor, é a característica dele. Se está muito fora do que a gente está acostumado, eu não coloco. Então, mais ou menos assim, no geral flui. Dá uns BO de vez em quando aí, porque realmente é muita gente. Não tem uma compra coletiva, é muito raro uma compra coletiva ela finalizar sem um BO. É um café que extraviou, um pedido que às vezes o cara não identificou só no finalzinho que o coffee lover veio, meu, cadê meu pedido? Aí o fornecedor fala, puxa, olha, eu não me perdi aqui, mas estou te mandando imediatamente. Então, assim, acontece, porque é muita gente. Uhum. E o pessoal do grupo, no geral, é muito, sabe? O coffee lover, eles são pessoas gostosas de se lidar. No geral, são, sabe? Então, é um clima legal, um clima gostoso. Então, no geral... Vai bem. Vai bem. No geral, vai bem. Mas para o fornecedor é maravilhoso, porque o cara tem realmente um volume grande de vendas, ele tem uma exposição absurda, mas é pauleira para ele. Também eu sempre falo isso com o fornecedor. Falo assim, olha, você vai precisar de ajuda. Não importa o seu tamanho. Vai sair fora do seu padrão, porque é um volume muito grande de pedidos. Né? É o que a gente estava falando. Torrar 600 quilos de café para uma torrefação não é nada. São 10 sacas de café, isso daí não é nada, isso daí o cara torra. O problema é administrar 450 pedidos que entram de uma vez só. Então, assim, tanto que algumas coisas foram mudando. Eu tirei, por exemplo, café moído da compra coletiva. Isso eu tirei, porque era um dos BOs que davam sempre. Porque na correria do fornecedor de tentar alcançar o cronograma, entregar tudo dentro do tempo, ele esquecia da observação lá que tinha o café tal você moe, o outro você manda em grão. Isso era um funil do caramba. E a gente parte de um princípio. Se o cara é coffee lover, ele tem que investir no mínimo num triturador para conseguir ali ter o benefício, pelo menos, da compra coletiva. Porque já está economizando para caramba ali. E ajudou muito a compra a fluir. Então, muita gente ficou triste porque não tinha mais café moído, mas aquilo precisava tirar. Porque fez fluir, sabe? Porque aquilo era um gargalo do caramba, o fornecedor administrar o que ele ia moer, não. E isso era prejuízo para o fornecedor. Por quê? Porque quase todo mês ele mandava 2, 3 pedidos sem café moído, e o cara falava, não tem moedor. Aí ele vai pegar o café de volta? Não vai. Ele vai mandar de novo para o cara moído. Então ainda tinha prejuízo. Então vamos acabar com isso daí, a gente vai fazer fluir e cortar prejuízo também, né? Porque o cara já está fazendo uma condição bacana para compra coletiva. Então tem que ser bom para ele, né? Tem que ser uma coisa legal. E o legal é que em alguns estados, né, você forma como se fosse um centro de distribuição, sei lá, na Paraíba. Aí tem lá uma pessoa, uma cafeteria, é um coffee lover que recebe e depois distribui, as pessoas retiram lá com ele, né? Isso ajuda, a gente criou isso começou a acontecer na época da Coffee Sweet Coffee aqui, que era a minha cafeteria. Porque para o pessoal de São Paulo, o fornecedor mandava para cá e a gente distribuía ali. Quando a gente fechou,
o pessoal mesmo começou a se organizar. Ah, poxa, aqui na Zona Sul tem 20 pessoas. Vamos organizar de vir direto para a gente aqui? E isso é muito legal, porque economiza bastante no frete. Sim. Isso faz com que o pessoal continue se encontrando. Eles fazem pequenos encontros em alguns lugares, porque o café chega para o Coffee Lover e ele marca numa cafeteria para entregar. Ó, vamos na cafeteria no sábado, vou levar o café de vocês. É legal para as cafeterias que recebem. Tem algumas cafeterias que são pontos de recebimento da compra coletiva. Aí fala, poxa, mas não vai atrapalhar a venda de café? Porque o cara vende café normalmente em grão também. Não atrapalha, porque tá levando o Coffee Love para lá, para dentro da cafeteria. Porque ele vai lá consumir, vai lá consumir outra ele coisa. Vai. Olha, na minha cafeteria era a melhor semana, quando chegava a compra coletiva. E naquela época, eu falei, nem comissão a gente tinha, não tinha nada. Então, poxa, mas você vai entregar o café, tipo, você não tá ganhando nada com isso? Estou ganhando de outra forma, porque era a melhor semana da cafeteria, era a semana dos Coffee Lovers lá, para buscar o café da compra coletiva. Porque o cara, ele não consegue entrar numa cafeteria sem tomar um café, sem sentar, sem... consumir alguma coisa. Verdade. Não dá, o Coffee Lover não... Ele vai querer consumir, Sim. né? E o legal também, né, Maico? E tem a parte de equipamento também, né? Tem de equipamento. A gente faz equipamento um pouco mais delicado, porque é um valor agregado maior. Então não dá para fazer todos os meses, né? Senão também acho que gera um esgotamento para o grupo e tudo mais. Então o equipamento a gente intercala a cada 2 meses agora, porque a gente fazia a cada 3 meses. Mas muitas empresas começaram a procurar a gente para fazer essa questão do equipamento. E para o Coffee Lover é incrível demais isso, porque o primeiro que a gente fez foi com o pessoal da Pasquale. E eu cheguei para o Léo com a proposta. Falei, cara, o sonho do Coffee Lover é ter um moedor decente, um moedor bom. E a gente sabe que não é barato. Naquela época, o mais barato era 1.900, se eu não me engano. Eu falei, cara, é o sonho do Coffee Lover. Eu falei assim, eu não quero nada, não quero comissão, não quero nada. Eu só quero uma coisa, dar um descontão para a gente conseguir, porque tem uma galera do grupo que não tem. E a gente fala de qualidade, os caras estão lá em triturador, que é ótimo para quem não tem nada. Assim, cada um tem seu momento no café. É o que eu falei, eu respeito muito isso. Melhor que o martelo. Melhor que o martelo. Então... Mas, cara, um moedor, o cara vai, sabe, elevar muito o nível das brincadeiras dele. Então, o Léo comprou demais a história. Falou, cara, vamos fazer uma coisa bem bacana. Pegou o moedor de entrada dele e despencou o preço. Na época era de 1.900, acho que ele fez 1.300, 1.350. Explodiu de vender. Uma galera comprou que não tinha moedor mesmo. E isso é muito gostoso, sabe? Então, a gente começou a fazer de outros equipamentos. A galera mesmo pede, poxa, tal empresa, será que não rola a gente juntar e comprar aquilo lá? Aí quando dá, eu faço contato com a empresa. Tem gente que flui bem nessa questão, tem empresas que são mais complicadas para isso também, porque é o que eu falo, equipamento é um pouco mais delicado. A gente chegou a fazer de máquinas superautomáticas, que foi uma outra coisa no grupo também que a gente começou a introduzir, porque são os mitos do café especial, né? A máquina superautomática não combina com o café especial. Oxi, por que não? A minha correria combina com a máquina superautomática. Eu não tenho tempo de regular um expresso. Toda hora que eu sinto vontade de tomar um expresso, entendeu? Eu tenho uma Rocket em casa, eu tenho uma Lamazoco, mas, porra, no meio do meu trabalho, eu trabalho em casa mesmo, eu sou home office. Porra, como que eu levanto ali para perder meia hora para fazer um expresso, porque eu vou ligar a máquina, eu vou regular? Durante a semana não dá. Então, cara, superautomática. Vai gerar aquele expresso de uma Rocket? Obviamente que não. Mas se a gente alinhar as expectativas direitinho e entender que, poxa, para aquele momento que eu estou ali de correria, aquele expresso ali está ótimo. E o mais importante, que era o que a gente estava falando do Melita. Poxa, na superautomática que você estava acostumado, você botava café especial? Você botava um café que tinha um perfil que era mais para expresso, de qualidade? Porque, cara, fica bom demais. Superautomática e café especial combina demais. E ainda tem um americano de algumas que dá quase um filtradinho, fica bem parecido também. Então, olha, quebra um galho. Só que aí veio a primeira experiência não muito boa. Por quê? A empresa que a gente fez, ela... que eu entendo, eu trabalho com vendas. Ela, em respeito aos operadores dela, ela não baixava o preço para o grupo. Então, eu falava, qual é o meu papel aqui, então? Tipo, eu vou divulgar uma coisa que, às vezes, na internet era mais barato que na compra coletiva. Aí isso é uma coisa meio chata, porque tipo, o Coffee Lover vira para mim e fala assim, pô, tô ganhando, falou que tu não tá ganhando nada, mas na internet aconteceu, inclusive.
tu falou que não tá ganhando nada. E na internet tá mais barato do que na compra coletiva. Então, isso daí eu comecei a cortar, porque não faz muito sentido. Tipo, pô, eu entendo, como eu falei, eu não vou mudar o seu padrão de trabalho, né, em respeito aos seus clientes e operadores que trabalham com suas máquinas, mas se não gerar uma experiência de preço para o cara, o porquê que vai fazer sentido a gente ter todo um trabalho de montar uma... Porque dá trabalho. De montar uma compra coletiva, você não vai ter um desconto. Então, isso às vezes dá um trabalhinho. Diferente do Léo, por exemplo, da Pasquale, quando ele chegou para fazer, pô, vamos arregaçar no preço. Então, faz sentido, entendeu? Poxa, gerou um resultado absurdo. Porque as pessoas querem a promoção. Sim. É comprar no atacado. A compra coletiva é compra de atacado. Então, se não tem preço de atacado, não faz sentido. Então, o equipamento eu esbarro um pouco nisso às vezes. Então, é mais delicado fazer e conseguir negociar. Mas quando dá bom, é legal. Até o final do ano a gente vai ter mais 2 ainda. E tem coisa boa aí. tem coisa boa. A gente tem os equipamentozinhos, que provavelmente vai ser mês que vem, que tá saindo também. A gente vai fazer uma comprinha coletiva com a empresa que eu trabalho, que é o lançamento. Quer aproveitar? É isso. Mostra aí, claro. vamos mostrar. Interessante. Já tem até a logomarca. Sim. Meu, ó, fiquei Muito chique. lisonjeado aqui. Ó, a empresa que eu trabalho de material elétrico, né? Eles trabalham, assim, eles são um dos pioneiros no Brasil a trabalhar com proteção contra raios, surtos, dentre outras coisas que eles fabricam, né? É uma empresa de material elétrico. Eles trabalham com tecnologia. E é um tempo já que eu vinha falando para eles, falando, a gente tem um mercado muito interessante, porque o Coffee Lover, ele investe muito no cantinho do café dele. E a gente sabe que as coisas realmente não são baratas. Você vai comprar um moedor de qualidade é isso, é 2.000 e vai até 20, 30 mil reais um moedor. Aí uma cafeteira, você pega aí, você quer botar uma Rocket, por exemplo, que é o sonho de todo Coffee Lover. É uma cafeteira que vai partir dos seus 15, 16 mil. Aí vem um raio e queima o seu equipamento. E eu trabalho com isso há 20 anos já. Eu falo, tá errado isso daí. Vamos tentar desenvolver alguma coisa que seja para esse pessoal, porque é bacana demais, eu acho, juntar as duas coisas, né? Uma coisa que eu já tenho um know-how, que eu trabalho, com aquilo que eu amo fazer, que é brincar com café. Então, a empresa lançou 3 equipamentos aqui, 3 protetores. Esse daqui é o Home Barista, que ele é um protetor simples, vai ser um protetor baratinho mesmo, para equipamentos com potências mais baixas. Por exemplo, um moedor que não tem uma potência muito alta, ele suporta. Então, beleza, ele consegue colocar em cafeteiras pequenas, o cara que tem uma Nespresso, umas 3 Corações, essas cafeteirazinhas e tudo mais, desde que não ultrapasse a potência dele, que eu acho que é 2.540 watts. Então, ele lançou esse daqui, que já é um pouco mais profissional, para um cara que já tem uma Rocket, uma Lamazoco, uma Breville. Entrou para essa parte de cafeteiras que já tem boiler ou que tem um sistema que vai puxar um pouco mais. Então, aqui a gente vai ter um sistema de proteção mais eficiente e tem uma potência mais alta também, para aguentar o tranco, né? Esse daqui, por exemplo, ele vai até 4.400 watts em 220, que são as cafeteiras, normalmente são 220. Então, ele aguenta uma potência. E ele tem um disjuntor eletrônico. Então, se houver alguma sobrecarga na rede e tudo mais, porque o cara prepara o cantinho, ele esquece que ele tem que preparar uma rede elétrica para aguentar uma cafeteira de 3.000 watts de potência, né? Então, isso daqui vai proteger a rede e vai proteger o equipamento dele. E no cantinho do café, o pessoal normalmente tem um frigobar, então está lançando esse protetor aqui, que é voltado para essa parte, geladeira, frigobar, ele tem 5 proteções, ele protege na baixa, porque pouca gente sabe, mas equipamentos como geladeira queimam na baixa. Aquelas mini adegas, né? Exatamente, mini adega. E é isso. Poxa, que sensacional. E aproveitando o ensejo, Marco, para quem está escutando aqui, quer adquirir, como que ele faz? Então, a gente vai ter um lançamento dele agora, né? Que você é fresquinho, acabou de chegar. Vocês estão sendo uma das primeiras pessoas a verem. A gente vai ter o lançamento na compra coletiva do grupo. Nada mais justo, né? Sim. Que seja lançado para o grupo, com preço da fábrica mesmo.
E depois a gente vai estar colocando aí no mercado. Então, são os clientes da PW. Quem quiser depois comprar isso daí no mercado também, é só curtir a página lá da PW Tecnologia, né, no Instagram. E se quiser comprar na compra coletiva no lançamento, provavelmente vai ser agora no mês que vem, no mês de setembro. Aí entra no seu Instagram, no Diário de um Coffee Lover. No Instagram Diário de um Coffee Lover, a gente vai anunciar a compra coletiva dele, que aí vai estar com precinho também de lançamento, até para a galera testar e tudo mais. São produtinhos baratos também, isso daí não é produto caro não, mas que faz uma diferença absurda, né? Porque aqui é um produtinho de 20 e poucos reais, 30 reais, para proteger um equipamento de 20 mil, de 10 mil, então... Isso é importantíssimo. Então, isso quer dizer que quem quiser se associar ou fazer parte do grupo, ele está aberto ainda. Sim, sim. No link no Instagram Diário de um Coffee Lover, na bio, tem um link, tá lá, grupo do WhatsApp, a pessoa já clica ali e cai direto no grupo. Aí lá a gente manda todas as compras coletivas, cupom. Porque hoje, assim, compra coletiva é muito complicado de organizar. Então, a gente vai fazendo uns cupom também. Às vezes chega uma empresa como Melita. Poxa, Michael, rola da gente fazer um cupom esse mês, pessoal? É simples, é direto no site dela e tal, só tem que divulgar. Então, flui melhor. Então, o cupom a gente vai soltando. Às vezes solta 2 por mês. Pessoal, a Melita deu um cupom. Olha, a empresa tal mandou um cupom pra gente. Isso eu vou soltando lá. E a compra coletiva de equipamentos a cada 2 meses e de café todos os meses. Poxa, que incrível. Muito bom. Muito legal, né? Pois é, e assim teremos cada vez mais Coffee Lovers. Bom, Michael, muito obrigado pelo seu tempo, sua presença. Obrigado a vocês. E já fica a dica aqui, quem ainda não segue, né? O Diário de um Coffee Lover tem todas as dicas lá do Michael, né? O dia a dia, os equipamentos, testando. Segue lá. Ó, trouxe um presentinho para vocês. Poxa, obrigado. Vamos ver aqui. Então, isso é especial. Espero que gostem. Ao vivo. Nossa, que legal, Michael. Personalizado aqui. Obrigado. Isso é da Araon Cerâmicas, é uma ceramista lá de Ubatuba. Ela fez especificamente aí pro grupo mesmo. A gente escolheu o formato, cores. Então ficou bem legal. Que legal. Como que é o Instagram dela? Araon Cerâmicas, com H. Que legal. Parabéns. Aí o azul, ele é sempre muito bonito. É lindo, né? E ela tá em Ubatuba, né? Mar, né? Parece uma onda isso aí, mesmo. parece aqui. uma onda, né? Tem Essa tudo é a a ver. ideia. Muito bacana. Bom, então, agora mais um. É isso daí. Poxa, muito legal. Um agradecimento aí para os nossos patrocínios, né? Melita, Águas Platina. E esperamos... Até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio. E, Michael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tá? Valeu, Tchau, Michael. gente. Um abraço. Tchau, tchau.